Ok. Agora sim, entrando oficialmente. Boa tarde, boa noite, né? Alguns lugares aí já entramos nessa cena. Ok. Aguardando. Primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer, né? Enquanto nós estamos aguardando a entrada do desembargador Mário Kono. Parabenizar por esse canal, né? A desembargadora Janice Goulart, o Bialy, que é presidente do FONAGE, por essa oportunidade tão rica desse diálogo público, né? Agradecer também por esse convite. Aqui eu recebi esse convite com muita alegria do desembargador Mário Kono para participar dessa live e tenho absoluta certeza que será uma grande oportunidade de acrescentarmos algumas questões sobre uma temática e um tema de suma importância, né, tanto para o processo penal, como também para o direito penal e para os direitos humanos, na verdade, né? Ok, aguardando a entrada do desembargador Mário Kono, vamos ver aqui, ainda não, né? Já deve acontecer daqui a pouquinho. Estamos ao vivo. Agradecer também meu colega Guilherme Baldan, pela acolhida, pela formalidade com relação à divulgação dessa live. Obrigada pela sua atenção, ok? Aguardando a entrada do desembargador Mário Kono. Ok. Só um minuto, só aguardando a entrada dele. Daqui a pouquinho nós vamos realmente iniciar a temática, o debate, a exposição com relação ao tema. Aguardando a entrada do desembargador Mário Kono, parece que agora sim. Ok. Boa noite. Agora. Foi. Boa noite. Primeiramente, agradecer, né, pelo convite. Estava falando sobre isso. Para mim é uma grande honra estar na sua presença, dialogar, porque sei que você tem toda uma história com relação à atuação na justiça preventiva, né? E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, né? Falar sobre as políticas, falar sobre essa lei, que na verdade ficou uma coxa de retalho, né, com essa modificação da Lei 13.840, e isso tudo dificulta uma sistemática com relação à lei, até a política mesmo, né, a política de drogas, a política nacional. Bom, eu gostaria aqui de agradecer a todos que estão participando, né? Ok, estou vendo aqui, a gente tem que acolher a turma toda. Vou abrir a oportunidade para a fala do nosso desembargador. Por favor, desembargador Mário Kono. Boa noite a todos, boa noite a todas. É sempre um prazer poder voltar a falar com um colega, já embora agora um pouco distante, mas graças a essa tecnologia nos permite continuar a trocar ideias. Eu sei que o tema ficou um pouco genérico quando foi colocado sobre drogas, mas o que nós queremos hoje delimitar o assunto é trazer nada sobre repressão e tanto que é comentado nas reuniões do FONAGE, que é a questão do tratamento. Não, hoje nós vamos pedir licença e não vamos tratar deste assunto. O que nos traz aqui, ao receber o convite da nossa preciosa, querida presidente Janice, foi em trazer algo que não estávamos acostumados a discutir nessas reuniões. E um trabalho que iniciamos por desenvolver no estado de Mato Grosso, eu sei que outros estados também o fazem,
Daí a necessidade de compartilharmos esta ideia, que é o eixo da prevenção. Trabalhamos há muitos anos e vemos os comentários sempre por juristas e a própria imprensa falando muito na repressão. E vemos pouco se trabalhando, a não ser em épocas de campanha política, no eixo da prevenção. Nós estamos, graças à eficiência da nossa polícia, do Ministério Público, do advogado, da Defensoria, magistrado, atuando bem com a questão da repressão, tanto é que nossos presídios estão lotados. Mas estamos só enchendo cadeias e não estamos vendo nenhum resultado efetivo, prático, que resulte na diminuição do consumo e, muito mais preocupante que o consumo, do que a dependência e os seus nefastos resultados. Então, hoje, eu e a doutora Amy estamos aqui para trocar uma ideia com os colegas e também por quem estiver assistindo, que eu pedi também que convidasse o executivo, vários secretários municipais de saúde, prefeitos municipais, para a gente ver fórmulas e exemplos de maneira a custo zero ou baixo custo, para que a gente possa efetivar planos nessa questão, nesse segmento da prevenção. Doutora Amine tem um grande conhecimento tanto na violência doméstica, da qual foi uma das pioneiras daqui, que é uma das razões maiores do uso de drogas lícitas e ilícitas, sem dúvida, mas também tem já há muitos anos, embora essa carinha de menina, mas já tem há muitos anos essa experiência também no juizado criminal da cidade vizinha capital, que é Várzea Grande. Devolvo no momento para que eu possa dar essa introdução a palavra à doutora Amine. Agradeço, meu colega, desembargador Mário Kono. Foi contigo que eu aprendi muito sobre a justiça terapêutica, né? Tive a oportunidade de atuar no juizado do desembargador Mário Kono durante um período de 1 ano, e nesse 1 ano eu colhi dados dos mais diversos com relação à funcionalidade daquela unidade. Uma política preventiva, especificamente, voltada aos dependentes químicos, né? Então, hoje eu tenho muito a agradecer por tudo que eu aprendi e venho cada vez mais desenvolvendo esse trabalho exatamente a partir desse enfoque do desembargador Mário Kono. E hoje nós lidamos com uma legislação que ela precisa ser dimensionada. Nós temos alguns problemas de funcionalidade, inclusive, do Sistema Nacional sobre Drogas, né? E esse sistema precisa, na verdade, sair do papel e encontrar a demanda no que se refere à atuação preventiva. Porque nós temos, como bem falou o desembargador Mário Kono, uma atuação significativa no âmbito repressivo, ainda que a gente saiba das ineficiências com relação a esse sistema, até pela falta de uma política, né, devidamente de apuração para esses crimes, no que se refere à funcionalidade da polícia. Nós sabemos que nós lidamos com crimes complexos, inclusive na ordem internacional. Mas nosso foco hoje é falar especificamente sobre uma política preventiva. Nós sabemos que a lei, ela se encontra uma coxa de retalhos, e isso dificulta uma sistemática. Mas nós temos uma comissão aqui no estado de Mato Grosso, que ela é presidida pelo desembargador Marco Machado, e nessa comissão nós estamos fazendo disciplinamentos dentro do âmbito preventivo, inclusive tem a diretoria do desembargador Mário Kono, eu tenho a oportunidade de contribuir nessa diretoria, e o foco hoje é dar um dimensionamento sobre a funcionalidade da lei,
no que se refere a essa atuação preventiva. Nós sabemos que a figura de funcionalidade da lei é disciplinar de forma ponderada os dimensionamentos com relação ao orçamento. Mas nós temos algumas problemáticas, ainda que a nossa Constituição fale na possibilidade desse orçamento conjunto, e a própria lei traz esse aparato no que se refere à política preventiva, e a gente vai na Constituição, tem o artigo 243 da Constituição Federal, que fala especificamente da política de drogas, no que se refere, inclusive, aos bens, né? Nós temos aí uma ideia, o desembargador Mário Kono tem uma ideia com relação a uma nova política no que se refere ao âmbito legislativo, e há uma necessidade de modificação, né, de um dimensionamento, uma significância com relação a esse âmbito, com relação aos bens apreendidos, nós vamos depois dimensionar sobre isso, né, mas a ideia hoje é falar sobre o fortalecimento de ações preventivas, o primeiro item, né, e o âmbito das mudanças legislativas que são importantes para a funcionalidade efetiva de uma política educacional, uma política preventiva. E nesse âmbito eu tive a oportunidade de contribuir com o programa Justiça em Estações Terapêuticas e Preventivas. Esse programa é um programa que dimensiona várias ações de políticas públicas. Nós temos desde oportunidade para fins de capacitação daqueles que se encontram envolvidos, né, como dependentes químicos, como usuários de drogas, especificamente nas escolas. Aconteceu algum problema aqui, o desembargador Mário Kono saiu, possivelmente a internet, vamos ver se ele volta. Continuamos aqui a falar sobre a temática, daqui a pouquinho eu tento novamente, né, buscar a participação dele, vamos aguardar para ver se ele entra, ao vivo ainda. Entrando, a gente faz novamente a oportunidade de adicioná-lo para esse debate. Mas a pretensão é ver também essa política legislativa. Nós estamos diante de uma lei que tem 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, os artigos estão numa construção problemática para fins de um sistema específico de funcionalidade com relação a essa atuação preventiva e também repressiva, né? Nós temos tipos penais que dependem também de uma portaria, né, com relação à efetiva atuação no que se refere à qualificação da droga. Vamos ver, ele está entrando, vamos ver aqui novamente, ok, acrescentando novamente, desembargador Mário Kono. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho. Então, nós temos uma legislação, o artigo 33, por exemplo, traz um dimensionamento de 18 verbos, né? Nós temos também o nosso artigo 28, especificamente, com 5 verbos, delimitando o âmbito das nossas ações. De qualquer forma, nós precisamos ver a funcionalidade dessa atuação preventiva. E nas escolas, nós fazemos especificamente o âmbito de justiça restaurativa, de atuação de conscientização pública, com atuação de sistema específico, até utilizando o direito sistêmico, né, os círculos de paz, envolvemos os professores e os alunos. É um trabalho bastante rico, que eu me coloco à disposição para quem tiver interesse. Nós fizemos em 2013 um termo de cooperação, envolvendo toda uma rede de pessoas que poderiam trazer de fato benefício e acrescer horizontes para uma política preventiva. Então, é de suma importância ser construído pontes, né? Nós precisamos ter pontes específicas para fins de um trabalho preventivo mesmo, né? A nossa legislação ainda precisa de muito para realmente efetivar uma política preventiva com atuação de orçamento por parte dos estados e municípios, né? Então, é importante falar, primeiramente, nós temos um problema legal no que se refere à efetiva atuação de uma política pública que seja preventiva, além de repressiva. Temos muitos problemas com relação à qualificação de tipos penais para devida dimensão ou dimensionamento de políticas públicas também, diferente de outras legislações que nós temos no mundo todo. Temos também uma restrição bastante significativa com relação às modalidades de pena,
Isso é outra problemática, porque a nossa Constituição ela deixa um campo muito aberto, o artigo 5º da Constituição, inciso 46, deixa um âmbito aberto para fins de disciplinamento de outras modalidades de pena, e o Brasil ainda está muito restrito, né, no conhecimento dessas outras formas educativas, né, de participação e até de conscientização mesmo pública. Então, assim, hoje o trabalho mais significativo que nós temos é essa comissão que foi montada no nosso tribunal, vem com esse perfil específico, né, de dimensionar essa realidade que nós temos, catalogar essas realidades, né, dos nossos municípios, do nosso estado, para potencializar uma política pública mesmo, né. Então, a política preventiva tem esse foco. Sem sombra de dúvida, nós precisamos de orçamento para viabilizar essa política preventiva. Nós conseguimos, dentro dessa ação da nossa unidade específica, né, que é o juizado que tem competência também criminal e da Fazenda Pública, né, essa minha atuação, e que vem com uma política, na verdade, de parceiros institucionais. Nós temos parceiros, e a lei também fala sobre isso, né, essas parcerias público-privadas. Nós conseguimos construir essas parcerias porque não há orçamento direcionado a esse trabalho específico no nosso estado. Esperamos construir isso com uma nova legislação, que é possível, inclusive, né? Dividindo aí as arrecadações no que se refere às apreensões de bens, o artigo 243 traz essa possibilidade. Nós temos alguns elementos dentro do âmbito do processo penal, artigo 120, com relação à apreensão de bens, então é possível, sim, fazer essa expropriação desses bens, inclusive de maneira preventiva, né? Nós temos fundamentos tanto constitucionais como legais, até para não ter perecimento desses bens ou de valores, para oportunizar que esses valores sejam realmente utilizados numa política séria, não só repressiva, mas também preventiva. Nós sabemos, e o mundo já nos fala sobre isso, né, sobre essas ocorrências criminais das mais diversas relacionadas às drogas. Né? Hoje nós temos redes internacionais, alguns países que hoje, inclusive, são vistos de uma maneira até bastante tormentosa pelas populações, né, que é o caso, por exemplo, da Holanda, né? Então, nós precisamos, sim, com seriedade, enfrentar a temática das drogas, ter uma legislação que realmente discipline os riscos relacionados ao uso. A informação é tudo, né? E eu acredito muito nisso, por isso política preventiva nas escolas, para mim, teve uma efetividade muito grande. A comunidade vem, na verdade, agradecendo por essa iniciativa, por essa formulação que foi possível ser construída através de inúmeros parceiros. Né? Eu quero deixar a oportunidade desse diálogo também. Desembargador Maricano, por favor, pode construir, eu quero só aqui me posicionar também para somar na construção dessa nova temática preventiva. Eu estava esperando. Muito bem feito. E entrar em alguns aspectos mais práticos, entrar em alguns aspectos que estamos tentando fazer, até porque eu gostaria que houvesse a participação do maior número de colegas envolvidos, de pessoas da educação envolvidas, da saúde, as prefeituras municipais e todos aqueles que possam ter influência com deputados federais e senadores, já que haverá, pretendemos passar aqui uma proposta de alteração legislativa. Eu gostaria de pontuar rapidamente a nossa lei sobre drogas, em que cria o Sistema Nacional sobre Drogas, e pontuar a questão mais detalhada que fala da prevenção. No artigo 3º, diz que uma das finalidades está no inciso 1º, é a prevenção do uso indevido de drogas. O artigo 4º
que fala sobre os princípios do sistema, prevê, entre outros, no inciso 9, a adoção de abordagens multidisciplinar na questão da prevenção. O inciso 10, ele trata da observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso indevido, a atenção e reinserção ao uso indevido e a reinserção social do usuário e também da repressão. Veja que a lei caminha bem desde o seu início em dividir pelo menos em 3 segmentos diferenciados: a prevenção, o tratamento e a repressão. Eu não posso. Eu estou com uma assistente aqui de 12 anos, mas estou falando que eu não posso agora aguardar um pouco. A questão dos objetivos está no artigo 5º, no inciso 3º, que fala em promover a integração entre as políticas de prevenção. Então, está aqui como objetivo também do Sistema Nacional sobre Drogas. O artigo 7º, que fala da orientação e execução descentralizada. Embargador, está dando eco. Espera aí que todos os meus assessores dizem que está ruim o som. Espera um pouquinho. Vamos lá rapidinho. Está precisando dar uma corrigida no som. Talvez o uso de headphone funcione. Que aí vai falar bem próximo do microfone e fica mais fácil. Ok. Está tendo uma interrupção, deve ser de funcionalidade que vai ficar melhor. Talvez o microfone funcione melhor assim. Vamos lá. O som melhorou? Ok, muito, muito melhor. Então tá bom. Meus universitários aqui de casa me ajudam. Ótimo. O artigo 7º é bem interessante ao propósito que nós temos, que ele diz o seguinte: a questão da orientação e execução descentralizada. A organização do sistema, que é o SISNAD, assegura a orientação centralizada e execução descentralizada. Veja bem esse tópico. A execução ela tem que ser descentralizada das atividades realizadas nos âmbitos da esfera federal, distrital, estadual e municipal. E constitui matéria definida no regulamento desta lei. Então, a lei já prevê, só não tem muita execução prática. Então, nesse tópico que nós temos que trabalhar realmente essa descentralização. Né? O artigo 8º-D, que fala dos objetivos do Plano Nacional de Políticas, fala também da interdisciplinariedade, projetos e programas, onde deixa claro que entra aí a saúde, a educação, doutora Lê, e trabalho e outros segmentos, assistência social, etc. Só deixei bem claro para que visse que a educação está contemplada também na lei. E no artigo 19, princípios e diretrizes, no inciso 11º, fala da implementação de projetos pedagógicos nas instituições de ensino, o que Vossa Excelência está desenvolvendo e conduzido muito bem na comarca de Várzea Grande. Então, esses são os tópicos legais que nos embasam a poder trabalhar e nos dá condições a trabalhar a prevenção. Depois voltaremos a falar um pouquinho mais, mas eu gostaria que agora você pudesse explicar um pouquinho desse trabalho que você desenvolve lá na comarca de Várzea Grande, em parceria
com a Prefeitura Municipal. Ok, vou fazer isso. Primeiramente, agradecendo por esse dimensionamento, realmente a lei, ela vem alimentada em diversos princípios e é exatamente a partir deles que essas políticas públicas podem ser efetivadas. Nós falamos em saúde pública e às vezes a gente imagina a saúde pública como sendo só o SUS, só que ela é muito mais complexa. Pensar a saúde pública significa pensar a dignidade humana, significa pensar a existência, pensar efetivamente uma participação consciente da população no que se refere aos seus deveres e aos seus direitos, e é a partir desse enfoque que nós desenvolvemos esse projeto. Nós temos a justiça em estações terapêuticas e preventivas, que é um núcleo maior, né, de um projeto realmente significativo. Cada local que nós desenvolvemos política é uma estação terapêutica. Nós fizemos isso por termo de cooperação, envolvendo também a Universidade de Várzea Grande. Nós temos o Centro Universitário Univag conosco, que tem cursos de medicina, de psicologia, de assistência social, de direito, enfim, vários cursos. Nós temos até atendimento, para se ter uma ideia do dimensionamento público desse projeto macro, que é o Justiça em Estações Terapêuticas e Preventivas, até as crianças que nascem com alguma deficiência em decorrência da dependência química da mãe, né, do pai, em decorrência das várias situações de violência, das situações em que foram condicionadas, que se apresentam com deficiência, elas são atendidas por núcleos específicos e até pelo núcleo de educação física da universidade, do Centro Universitário Várzea Grande. Então, é um complexo muito significativo que nós detalhamos para construir com essa dimensão, ou seja, uma dimensão macro, né? Nós temos o curso de pedagogia, inclusive conosco, para atuação nessas escolas, e construindo a partir da universidade, nós conseguimos a parceria com a prefeitura e várias empresas também, como é o caso da Toyota, né, Via Láctea, o projeto Via Láctea, que somaram conosco para que esse projeto pudesse realmente ser efetivado. Nós temos também a participação da Assembleia Legislativa, temos a participação direta do nosso tribunal, para fins de uma política efetiva nessas unidades, né, nessas unidades de ensino, que nós atuamos também. Nós temos a capacitação dos dependentes químicos, dos seus familiares, ou seja, eles são inseridos nos mais diversos cursos, eles são inseridos, inclusive, em cursos tecnológicos, para que eles possam realmente fomentar novos horizontes de vida. Então, são estações terapêuticas porque o projeto, esse programa, ele é macro. Então, cada local que nós atuamos funciona como uma estação, tá? Então, além dessa atuação específica, que é realmente direcionada ao dependente químico, ao usuário de droga, à família do usuário, nós quantificamos estatisticamente os bairros mais complicados, tanto com relação à ocorrência de dependência, como até de tráfico de drogas, e esses bairros, eles foram devidamente observados. Qual escola nós poderíamos atuar? Qual unidade seria escolhida para um projeto relacionado tanto à prevenção, como também um novo olhar sistêmico para a questão da violência doméstica, para as ocorrências das mais diversas criminais. Então, a atuação nossa era realmente romper com uma realidade de vulnerabilidade. Então, fizemos essa estatística, quantificando isso, nós tivemos as unidades escolares, onde realmente era necessária uma atuação mais direta. Selecionamos unidades escolares e nesses bairros trabalhamos especificamente com essas unidades. Cada ano uma unidade escolar foi devidamente observada, devidamente acolhida, houve uma reforma no ambiente escolar. Nós criamos parques, nós plantamos árvores. Quando eu falo nós, é realmente envolvendo toda a comunidade. É um trabalho muito significativo com base no direito sistêmico,
econômico, com base na justiça restaurativa, porque é muito importante, e hoje, na verdade, o grande foco da atuação do direito é pensar o direito de uma forma múltipla, né? Porque o direito ele é alimentado pelas realidades sociais, né? Então, não adianta só olharmos para um dispositivo legal e não percebermos a realidade que está na sociedade, na comunidade, e tentar, de fato, resolver essa problemática social com nível de consciência pública de dever social. Nós falamos tanto que nós almejamos justiça, nós falamos tanto que nós queremos uma sociedade melhor, pois nós somos essa sociedade. Nós é que temos a responsabilidade de construir a nossa história. E nós podemos ter as mais diversas justificativas sociais para nos negar a fazê-lo. Então, o dever desse projeto é chamar atenção para essa responsabilidade social de cada um na construção da sua história de vida, da sua responsabilidade, a sua corresponsabilidade frente à comunidade, frente à história da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil, né? Então, nós precisamos pensar a partir de realidades sociais. O direito é alimentado pela psicologia, pela assistência social, pelas mais diversas atuações de conhecimento, inclusive âmbito médico, que nós fazemos uma quantificação das realidades. Especificamente, o nosso trabalho é tornar tudo que nós fazemos o mais científico possível. Por exemplo, eu tenho dados dos mais diversos. Posso dizer que 85% de todos os dependentes químicos que nós temos iniciaram com o uso da maconha. Então, nós temos realidades quantitativas para observar as realidades sociais e dizer que nós precisamos de políticas públicas específicas, do não início no mundo das drogas, de trazer a realidade dos efeitos nocivos dessas drogas, mas principalmente trazer a repercussão disso na vida da comunidade. Por isso que a gente fala saúde pública. Ultimamente tem se falado muito sobre a questão das drogas no sentido individual, né? Ah, mas ela só vai causar mal pela pessoa que está usando, então a pessoa tem que ser responsável por aquilo que ela está fazendo e os danos, na verdade, são danos individuais. Isso não é real. Isso não é real. E a gente precisa falar sobre essa realidade. Isso é uma grande falácia. Usar drogas, né? Nós temos as mais diversas situações e intercorrências do uso de substância química. Ah, mas nós temos as intercorrências com relação ao álcool. É um outro mal. Nós não precisamos acrescentar mais males na nossa sociedade. Sim? Não querendo interromper, mas já interrompendo, como costumava dizer o Jô Soares. Sim. Você estava falando sobre esse projeto na escola e nós vimos e pudemos presenciar que ali você conseguiu trazer a criança, o interesse da criança e da comunidade na volta à escola, através de aulas até de italiano. De italiano, de canto, atividades esportivas. Conseguiu fazer os parques infantis, computadores. E tudo isso aí demanda um custo. Como é que você está conseguindo equacionar esses custos? É a prefeitura que você fez o convênio que tem fornecido tudo isso? De que forma? É a comunidade mesmo. É muito importante falar sobre isso, porque, na verdade, precisaria sim de investimento público, precisaria sim ter essa participação, mas o orçamento nós sabemos que hoje é limitado, nós precisamos modificar a nossa legislação, né? E esse é um outro trabalho da nossa comissão, espero que realmente a nossa comissão alcance sucesso nesse sentido. O que nós fazemos é envolver a comunidade como um todo. Então, nós temos desde pais de alunos que vão para a escola e que acabam pintando parede, nós temos os alunos envolvidos com relação aos livros, a organização dos livros, nós colocamos cestas
dentro dos shoppings para arrecadação de livros. Nós convocamos a comunidade para que a gente possa receber material, dos mais diversos materiais escolares, que a gente possa receber também da comunidade televisão, televisores, para montar uma videoteca naquela escola. Ou seja, é um ano destinado àquela unidade. É um trabalho significativo, significa nós temos parceria com a prefeitura, sim, mas há uma necessidade que não tem o que fazer, né? A questão do orçamento público, que é limitado, porque nós sabemos que nós temos toda uma construção de orçamento que fica engessado. Então, é importante que haja uma política, sim, séria, e a nossa legislação já traz o dimensionamento disso no artigo 3º, como bem falou o desembargador Mário Kono. O artigo 7º volta a repetir isso, né? E, em seguida, várias disciplinas são utilizadas para fins desse fomento de uma política de direitos humanos de conscientização. E essa conscientização, ela atua também no âmbito com relação à prevenção, mas também restauração de vidas. Por isso, nós utilizamos muito a justiça restaurativa, né? Os princípios relacionados à justiça restaurativa. Nós participamos com a comunidade, conseguimos várias pessoas da própria universidade que somam conosco, tanto da universidade, do centro universitário. Eles fazem, para você ter uma ideia, fazem catálogos de viabilidade, inclusive de doações das mais diversas, tanto dos alunos como de toda a comunidade, para conseguir posteriormente fazer um desfile até de moda para arrecadar, ou seja, a comunidade participa. O ideal realmente é que a gente tivesse um orçamento público para trabalhar em cada unidade, né? Isso seria o ideal, mas infelizmente não é o que acontece. Então nós desenvolvemos uma política pública, que é uma política judiciária especificamente, dentro de um termo de cooperação dos mais diversos partícipes, como macroinformática, que nos ajuda com equipamentos, né? Nós temos doação de computadores, que são computadores de juízes, que foram substituídos, sendo doados pelo nosso Tribunal de Justiça, para a gente também poder montar um local de computação para essas crianças, e isso trouxe um benefício significativo para essas crianças nesse período de pandemia, com relação ao acesso à internet, os livros que foram catalogados, né, dentro das escolas especificamente, foi montada biblioteca, ou seja, esses alunos têm acesso a essas bibliotecas, retirando os livros dentro de um sistema de rodízio, que hoje vem funcionando, as unidades em decorrência da pandemia, mas nós tivemos uma valorização daquela comunidade. São pessoas que se perceberam, né, se viram, na verdade, valorizados, porque é um projeto que muda a realidade. Às vezes você tem regiões, um bairro extremamente pobre, mas aquela escola ficou um diamante naquele local. Então as pessoas olham e nós temos um benefício dos mais diversos frente à comunidade, né, que se vê valorizada, participa dessa escola, porque a escola tem um parque significativo, tem um espaço de videoteca para a própria comunidade participar, né, além da sala de computação, e aí a prefeitura conseguiu instalar internet nessas unidades. Isso foi um grande benefício da prefeitura, né, uma atuação realmente que nós conseguimos para que essas salas específicas de computação também tivessem uma viabilidade de acesso, né, dos mais diversos para fins de conhecimento, né, que essas crianças não tivessem só os livros, mas tivessem acesso ao conhecimento também. Então é muito importante. Quando você iniciou esse trabalho na primeira escola? Foi em 2017, a primeira escola. Nós já temos, hoje nós vamos para a 5ª escola contemplada. Então, tem algum feedback dos diretores, professores da comunidade? Sim, é acompanhado. Como nós fizemos essa parceria com a prefeitura, tem tanto a atuação da assistência social da prefeitura, né, com esse feedback, como as visitações das nossas equipes para realmente verificar se há uma necessidade de uma atuação maior da nossa unidade, no sentido de conscientização, ou se continuam fazendo parte de toda a funcionalidade daquela unidade a temática da justiça restaurativa. Porque o que nós fizemos?
nós fizemos com que os professores tivessem, de fato, essa visão sistêmica de atuar em conjunto com os alunos se vissem participando do conhecimento com esses professores, e essa troca fosse uma troca mais vivida, né, de fato, no sentido de compartilhar vidas. O professor ali está crescendo horizontes para aquela criança, e aquela criança ali está realmente participando de um novo horizonte de vida. O professor se sente valorizado, porque ele vê que ele participa de uma construção social. Então, respeito àquela autoridade do professor, né? Quando nós chegamos na escola e quando nós saímos da escola no final de cada ano, é evidente a mudança. É algo realmente que enche os olhos, enche o coração. Houve algum resultado prático na evasão e na violência? Sim, absolutamente foi perfeito o resultado, não poderia ser melhor. Hoje os professores, as próprias coordenadoras dessas unidades se sentem felizes de participar dessa nova mudança. Então é possível sim construir, e o ideal é que essa construção seja a partir de uma legislação sólida, que realmente venha a crescer políticas sociais de efeito preventivo, efeito restaurativo, né, com relação àqueles que se encontram numa situação de vulnerabilidade, e para isso nós precisamos construir realmente um norte de orçamento público, onde a União, lá com as capacitações, né, da atuação, inclusive com relação à parte relacionada à nova formulação de política legislativa, venha lá pelo artigo 22, 23 da nossa Constituição Federal, venha realmente a ocorrer dentro desse perfil já autorizado pelo artigo 243 da nossa Constituição, para que possamos, de fato, ter uma política séria. E essa política é uma política que deve ser de Estado, não uma política de governo. Então, é importante nós termos essa visão de uma legislação que seja conforme a esses atributos todos, esses princípios todos que hoje fomentam essa legislação, que ainda não é o ideal, porque aquilo que eu falei, ela se encontra com uma coxa de retalho, né? A última modificação é a Lei 13.840, de 2019, que veio acrescentando e retirando vários artigos, então ficou uma legislação difícil, no sentido assim, sem muita unidade, né? Sem um perfil de trabalho que possa realmente já trazer um sistema de viabilidade de conjunto, né? No sentido de atuação conjunta da União, do Estado e do município. Então, essa é a nossa contribuição, uma justiça que vem realmente se comprometendo. Eu fico muito feliz de participar também dessa comissão do tribunal, ao lado do desembargador Mário Cono, que aprendi muito com ele. E esse projeto todo tem uma sementinha lá, né? Uma sementinha de quando eu estava atuando no Juizado Especial Criminal de Cuiabá. Então, é possível, sim, fazer com vontade, e trazendo pessoas que possam acreditar no projeto, que é o que nós temos, graças a Deus, até pelos resultados que nós temos alcançado, pela forma sistêmica que nós temos trabalhado, pelo nível científico dos nossos dados, ou seja, nós temos catalogado a realidade de cada usuário, de cada dependente químico, né? Nós sabemos, aí tem o PIA lá, né, que é o primeiro plano, né, de atendimento que traz a lei, né, de um atendimento que é individualizado. Nós temos, e se for necessário para fornecer esse material para os colegas, tem como? Com certeza. Inclusive, desde o início, desde o termo de cooperação, nós podemos sim disponibilizar, desde o primeiro início do formato com relação a esse projeto maior, que é o Justiça em Estações Terapêuticas e Preventivas. Então, nós temos estações nos bairros, que são essas unidades escolares, estações dentro do centro universitário, Univag, e de todos os outros parceiros que somam conosco. Para se ter uma ideia, nós temos vários psicólogos, que são psicólogos particulares, profissionais que, ao ver o nosso trabalho, prontificaram um dia da semana disponibilizar para atendimento gratuito. Então, assim, para se ter uma ideia do que foi feito e da seriedade desse projeto,
e de como a comunidade se envolveu nesse projeto. Eu fico muito feliz porque se eu vier, né, a faltar, né, porque a gente tem que pensar em tudo nessa vida, eu sei que o projeto ele vai continuar, porque há muitas pessoas envolvidas nesse projeto e há muita força no sentido humanitário mesmo de todo esse tratamento que hoje é feito, tanto para o usuário dependente, a família desse dependente químico, né? Bem como esses projetos comunitários que hoje têm uma fortaleza de funcionalidade. Sim. Vou te interromper um pouquinho, porque eu sei do teu projeto, por isso que eu fiquei provocando algumas coisas, tanto é que eu te chamei para cuidar da parte da prevenção, e doutora Aristeu, que hoje me substitui no juizado pela parte de tratamento. Mas existe mais alguns temas aqui que eu gostaria de expor, e se a gente ficar deliciando com esse trabalho que você faz, o nosso tempo, que é curto, com certeza, se esgotará. O que eu queria comentar agora é, dentro da questão legislativa, nós já vimos o quanto é interessante trabalhar a prevenção e a dificuldade que nós temos em questões de verbas para utilização neste sentido. Nossa comissão trabalha também com uma comissão legislativa aqui em Mato Grosso. Nós temos o apoio do senador Jaime Campos, que tem nos dado toda a estrutura no Congresso para isso. Eu vou expor aqui qual é, a princípio, a nossa ideia é uma coisa a ser amadurecida com os demais colegas que estão nos ouvindo e todos que tiverem interesse, mas sobre o que nós estamos pensando em fazer neste sentido. Como você mesmo disse, hoje, a partir de 2019, virou uma coxa de retalhos. Cada um tentava, cada dia, puxar a brasa para a sua sardinha. E é isso que dá para ver o que acontece nessa mudança constante na questão dos bens, dos valores e bens apreendidos no tráfico de entorpecentes. Pois bem, o que nós temos ainda, na verdade, remete ao artigo 60, que nos remete ao Código de Processo Penal, que ainda fala em sentença transitada em julgado para que você decrete perdimento de bens, e muitas vezes nós ficamos aí, embora já houve um grande progresso autorizando a utilização somente de bens móveis, veículos, nos 3 segmentos, embora uma grande tendência, novamente, para a repressão, dando preferência sempre à repressão, mas ainda dependendo desse trânsito em julgado, que muitas vezes ocorre isso, e o bem que foi apreendido já se deteriorou, não vale mais nada. E se a pessoa acabar sendo absolvida, ainda assim ela não terá a restituição na sua integralidade, porque o bem já não vale quase nada. Então, existe uma proposta da qual nós estamos conversando com o Legislativo, e isso eu gostaria que todos que estivessem ouvindo também pensassem a respeito, da venda imediata, tão logo recebida a denúncia desses bens, feita a asta pública, avaliação, tudo corretamente, e colocado num fundo. E a utilização de pelo menos 70% desse fundo para os 3 segmentos: prevenção, tratamento e repressão. Mas, dentro desse aspecto, o que eu acho interessante também é que não ficasse, como nós vimos que tem que ser descentralizada a execução, não ficasse centralizado esse capital e porque a União depende de pegar esses bens, levar a lei. Então, tudo que fosse feito dentro do Estado e utilizado pelo próprio Estado onde esses delitos ocorreram.
com exceção da Justiça Federal, quando se tratar de tráfico internacional, fica exclusivamente para a União, que poderia ser melhor utilizado, já que cada Estado sabe aonde é mais necessário ser utilizado isso. E para isso fossem criados fundos estaduais para que o gestor dos estados, através de comissões múltiplas, cabendo inclusive a participação, a fiscalização do Ministério Público, também da magistratura e diversos órgãos, secretarias interessados, para que pudesse destinar melhor e de uma forma mais imediata esta aplicação de fundos. Agora, se a parte, o denunciado, for absolvido, ele vai receber o valor em espécie devidamente atualizado do bem que foi sequestrado, sabe lá quantos anos atrás. Mas não houve perda do seu patrimônio, ou seja, não creio que haveria também um impedimento da defensoria e dos nossos amigos advogados, que inclusive hoje eu quero deixar homenagem a todos os advogados, que hoje é 11 de agosto, dia dos advogados e todos os juristas, por que não? Isso, dia especial. Então, eu gostaria de deixar que não há grandes empecilhos e há um interesse de todos, da Justiça, do Executivo e do próprio réu. E que fosse, assim, assegurado a própria lei de drogas que prevê esses 3 eixos. E haja uma definição. Não adianta você dizer que será para os 3 eixos quando você não tem uma definição de percentagem, o que será utilizado na prevenção, o que será destinado ao tratamento e o que será destinado à repressão. Eu não vejo óbvio que, às vezes, embora eu acho que a prevenção é o melhor caminho, mas eu não vejo óbvio nisso que, de repente, se precise mais imediatamente para a repressão. Mas é preciso que haja uma definição para o quanto será destinado à prevenção. Já trabalhamos muito a tentativa de redução da oferta, trabalhamos muito pouco as tentativas de redução da demanda, que é o eixo prevenção, da qual a educação é o grande destaque. Então é preciso a colaboração e aqueles colegas de cada estado que assim entenderem ou se tiverem opiniões diferentes, isso são uma troca de experiências e ideias na busca do melhor, e se junte a nós, que procurem os políticos do seu estado, para que a gente pudesse todos, voltado num só interesse, apartidário, não é apolítico, mas é apartidário, pudesse trabalhar melhor essas políticas públicas, através de pequenas alterações legislativas e que pudesse atender a grande maioria. Eu estava com medo de não sobrar tempo para a gente poder discutir sobre isso, mas agora eu gostaria de ouvir a sua opinião. Ok. Eu sou favorável, inclusive é uma área que eu gosto de atuar, né, que é a nível constitucional. Nós temos elementos suficientes para justificar uma atuação como essa, como eu disse, desde as políticas públicas de efetivação de direitos humanos, no que se refere à missão social que nós temos diante de uma repressão, quando eu falo em saúde pública, a complexidade da dimensão desse sentido, né, e a gente pode falar tanto do sentido no sentido semiótico, né, da filosofia da linguagem, como no sentido mesmo comunitário, né, nós precisamos dimensionar
o que vem a ser prioridade pública. E quando eu falo em saúde num contexto social, eu falo da comunidade, sua representatividade, a própria questão mesmo relacionada aos direitos da criança e do adolescente, que está em nível de desenvolvimento, com relação à repercussão das drogas na vida das pessoas, na vida da comunidade, né? E, inclusive, há alguns estudos bem interessantes de mencionando o quanto a população ela fica à mercê das condições das mais diversas relacionadas ao crime, quanto mais fortalecida ver essa comunidade, entre aspas, do crime, onde também nós temos aí a realidade do tráfico, né? Então, é muito importante de mencionar na Constituição as prioridades públicas, e nós temos isso muito bem definido pela nossa Constituição. É uma Constituição cidadã. Então, nós temos fundamentos constitucionais dentro tanto do núcleo específico de direitos fundamentais, como nós temos também o UNIDOC, que é a parte da ONU que disciplina especificamente as estatísticas e realidades sociais com relação aos compromissos dos estados. Aí eu falo especificamente do âmbito dos direitos humanos, né, e o compromisso internacional do Brasil frente a essas justificativas. Então, nós temos desde essas justificativas substanciais, né, com relação à viabilidade de uma modificação normativa nesse sentido, como nós temos também procedimentais. O 243, é aquilo que eu já falei aqui, fala com relação à expropriação, né? Quando eu falo especificamente da extinção de domínio, e aí eu posso trazer tanto legislações estrangeiras para ver o quanto isso ocorre aqui do lado, ocorre isso também na Colômbia, acontece isso também na Argentina. Eles têm preventivamente, por medida acautelatória, a extinção de domínio desses bens que são apreendidos com tráfico. Isso, logicamente, é viabilizado através de um depósito, que é condicionado. Eu achei bem interessante, eu tenho algumas ideias com relação a essa proposta legislativa, que depois, posteriormente, nós podemos sentar para discutir a forma de disciplinar esse contexto normativo, mas é muito importante falar que essa extinção de domínio, ela vem em benefício social, ela tem uma justificativa pública, portanto, é uma acautelatória, uma medida acautelatória de interesse social, comunitário, justificado dentro de toda uma projeção que nós temos dentro da nossa Constituição Federal. E nós temos a viabilidade também de justificar isso dentro de uma legislação que nós já temos, né? Ainda é um pouquinho restrita, mas nós temos lá o artigo 133 do Código de Processo Penal, o artigo 120, e nós podemos também, além desse depósito, desses valores específicos com a utilização e a possibilidade de restituição, trabalhar normativamente a funcionalidade disso, no caso, efetivamente de absolvição material, porque isso é algo também que eu venho estudando, né? Essas absolvições, elas não podem ser formais, né? Porque nós temos um outro problema relacionado a isso. Essa absolvição formal tem que viabilizar, a exemplo dos Estados Unidos, uma forma de justificar a evolução patrimonial, porque senão nós temos outras ocorrências criminosas relacionadas a esses bens, que precisam ser também apuradas. Então, não é restituição por restituir simplesmente, mas sim que nós temos todo um projeto de licitude, de observância com relação aos regramentos que nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, nós podemos sim formalizar mecanismos, primeiro, de justificar essa viabilidade de extinção de domínio de forma cautelatória, por interesse comunitário, pela nossa Constituição Cidadã, pelos compromissos que nós fizemos perante a ambiência internacional, né? A postura do Brasil frente a essa esfera, dos compromissos advindos com relação ao resguardo da comunidade, resguardo da sociedade e políticas preventivas. Então, assim, podemos fazer muito, eu acredito que isso é possível a partir de seriedade, realmente, de dados estatísticos científicos, justificando o interesse do Brasil, o interesse da nação numa política pública como essa. Nós sabemos das consequências advindas do tráfico de entorpecentes, e por vezes é muito difícil apurar esses crimes. Nós sabemos que há todo um interesse, há toda uma atuação estratégica,
né, dessas pessoas, às vezes intimidando testemunhas, que inviabilizam, às vezes, realmente um julgamento substancial, material de condenação. Então, nós precisamos também ter outros mecanismos. Pelo jeito, a gente está sem tempo, já estamos encerrando. Temos só 21 segundos. Eu quero agradecer essa oportunidade. Podemos, posteriormente, marcar uma nova live. Obrigada, desembargadora. Estou também para agradecer a desembargadora Janice e toda a equipe maravilhosa do FONAGE que trabalha com capacidade